Bom, galera, dando sequência aqui nas nossas aulas, agora nós vamos aprender a renderizar animais, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar disponível aqui dois prompts de renderização, ter aqui pra gente, tá? E eu vou mostrar a diferença entre eles. O que que um faz, o que que o outro não faz. Como eu falei, isso vocês vão aprender só testando também, né? Na prática vocês vão aprender. Como eu falei, a IA, às vezes ela dá uma alienada, é super normal. Às vezes ela não segue o que a gente pediu, né? A inteligência artificial, ela tá se redescobrindo aí, né? Cada dia é um dia diferente, cada semana que passa tudo se atualiza muito mais, tá? Prompt de renderização de animais. Eu dei o nome dele aqui para esse prompt de versão Lego, porque eu percebi que esse prompt, na maioria das vezes, os animais eles saem com uma versão mais quadrada, né? Mais versão Lego. Nessa aula aqui, a gente vai copiar o posicionamento exato dessa imagem aqui. Vamos supor que o seu cliente chegue para você e fale assim: olha, eu gostei muito da posição dessa águia, eu gostei muito das asas dela aqui dobradas, da pata dela, o posicionamento da pata, eu gostei muito, só que eu não queria essa águia, eu queria uma outra águia. E aí eu peguei uma águia aqui, né, bem característica para vocês analisarem bem como que funciona o prompt, né? Se ele te falar isso, né? Eu quero essa águia, e aí se ele te mandar outra águia, enfim, independente da águia que ele te mandar, você vai poder trabalhar, né? Não só uma águia, um pássaro, né? Qualquer outro tipo de animal, você vai poder copiar exatamente essa posição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa posição da águia e vamos transformar nessa águia aqui. Beleza? Então, como eu falei, primeiro a gente vai pegar a imagem, vamos renderizar e vamos converter para a imagem converter para a imagem que a gente quer usar, beleza? Então, o primeiro prompt é esse aqui. Eu já apliquei ele aqui para vocês verem, ó. O que que eu fiz? Eu enviei a águia, a foto da águia. Como eu falo, é importante que a gente deixe a imagem com fundo branco, se a imagem tiver com muito detalhe, porque isso fica mais fácil, né, para a IA poder converter e renderizar. Então, como eu ensino nas aulas anteriores, as aulas iniciais, primeiro a gente pode pedir para colocar em um fundo branco, né, para ficar mais fácil, mas essa aqui deu para trabalhar bem. Eu pego a imagem, jogo o prompt que eu mandei para vocês, né, que é o primeiro prompt, tem essa imagem aqui. Agora o que que eu vou fazer? Já abri uma outra aba, né? E aí eu jogo a imagem que o chat me deu, né, renderizou, e eu jogo a imagem que eu quero adaptar. E aí o que que eu vou fazer? Coloque a águia da segunda imagem exatamente na mesma posição da primeira imagem. A águia da segunda imagem exatamente na mesma posição da águia da primeira imagem e vice-versa, né? Se a águia principal estivesse aqui em primeiro, eu ia trocar, eu ia colocar. Coloque a águia da primeira imagem exatamente na mesma posição da segunda imagem. Então isso aqui é relativo, tá? Dependendo de como você jogar a imagem aqui, você precisa trocar o comando, beleza? Então eu coloco isso aqui e olha aí, galera, o resultado. Olha que legal. Olha como a imagem fica bem fiel, né? Se eu quisesse trabalhar mais realismo aqui, eu posso vir aqui com um prompt de realismo extremo que eu passei para vocês, né? O prompt de melhorar a imagem para tatuagem, aqueles outros prompts que eu disponibilizei ali. Então você pode ver que fica bem fiel. O rosto dela aqui, né? Dá para ver que o rosto dela é bem redondinho. Se for comparar com a águia da nossa aula, a águia de referência, aqui o rosto dela é mais bicudo, né? Mais inclinado. E dá pra ver que o prompt ele é tão fiel, né? Que ele copiou até a estrutura, o tamanho aqui do rosto dela, né? No caso, é esse prompt aqui. Foi o que eu falei, versão de Lego. E eu tenho um segundo prompt aqui, que é o prompt versão escultura. Esse prompt aqui, galera, qual que é a diferença? Esse prompt ele se adapta mais, esse prompt aqui ele se adapta mais ao tamanho dos detalhes, ao tamanho dos detalhes da referência que você vai enviar. Então, por exemplo, a gente pode perceber aqui que esse prompt, ele mantém, né, mantém esse rosto alongado da águia, né? Enquanto esse não. Esse prompt aqui não. Ele só coloca aqui pra gente especificando que o rosto da águia tá nessa posição. Então, vocês vão ver aqui a diferença que dá nesse prompt aqui. Então, o que que eu fiz aqui? A mesma coisa, joguei a imagem de referência, jogo o prompt, né, e ele me entregou essa referência aqui que eu mostrei para vocês. Aí eu venho lá, né, aqui no ChatGPT, abro uma nova aba e envio primeiro a imagem renderizada e envio a segunda referência. O que a gente pode analisar aqui
entre os dois prompts, né? Esse prompt, o primeiro prompt que eu mandei na versão Lego, ele acabou sendo mais fiel ao rosto da águia, né? Ao formato do rosto da águia, dá pra gente perceber aqui, ao formato do rosto e ao detalhe aqui das penas dela, né? Que a águia aqui, ela tem um pouco, uma versão um pouco escura aqui na ponta, e ele acaba sendo mais fiel. E o outro prompt, ele acabou sendo mais fiel ao formato do rosto da águia, de referência que a gente mandou, né? O prompt de escultura, porque como eu falei, a imagem ela se adapta, como eu falei, no prompt versão escultura, ele copia mais a posição, né, o tamanho de cada elemento. Então a gente consegue perceber bastante essa diferença, né? Você pode ver que o rosto da águia, ele tá basicamente igual o da referência que a gente mandou, né? Só que ele só mudou os detalhes, trouxe os detalhes mais para esse aqui, né? E algumas informações. Então, o que eu posso até dar de dica para vocês? Se o teu cliente até tivesse falado, cara, eu gostei muito dessa águia aqui, mas tem como a gente botar exatamente essa águia só que vermelha, por exemplo? Aí tu manda isso pra ele, pô, qual águia que tu gostou? Tu gostou dessa águia aqui? Então aí você vai ser mais fiel à águia que ele te falou que ele gostou. Então, se ele quer exatamente essa águia aqui, você já vai jogar para esse prompt aqui, né? Já vai te entregar um resultado melhor. Uma atenção aqui, né, gente? Pra gente sempre não deixar passar nada batido. Ó, aqui tem duas unhas. Aqui tem duas unhas. Eu mandei um comando para vocês também aprenderem, né, nas nossas próximas aulas, como fazer com que a IA não fique alienada, né, não cometa erros tão grotescos como esse, né. Eu tenho uma aula sobre isso também aqui, que dá para ver nitidamente, né, a diferença entre os dois prompts, tá? E para finalizar aqui, ó, eu também utilizei os mesmos comandos no Gemini, né? Ó, aqui eu utilizei o prompt de escultura, o prompt renderizado de escultura, junto com a imagem original, coloquei o mesmo comando e ele me entregou, ó, essa imagem aqui. Dá para ver que ele adiciona sombreado no fundo, né? Fica uma imagem mais desenhada. Eu prefiro do ChatGPT, mas vai do gosto de vocês. E aqui eu adicionei esse segundo, o nosso prompt de Lego, né? Com a imagem original. Joguei o mesmo comando e ele me entregou, ó, essa versão aqui. Aqui ele já trabalhou mais o fundo branco, né? E aqui, o que a gente pode ver de diferente também é que ele mudou as penas, né? Ele colocou algumas penas um pouco amareladas aqui, né? Penas um pouco amareladas, que no ChatGPT ele não fez aqui também, ó. Ele foi um pouco mais fiel. Eu achei que o ChatGPT foi mais fiel ao rosto, ao formato do rosto, e o Gemini foi mais fiel. O Gemini foi mais fiel à cor da águia. E aí você pode ir modificando, né? Você pode pegar aqui a referência que você criou e pedir para ele ser mais fiel, para ele colocar mais uns detalhes em amarelo, e aí você vai trabalhando a imagem da forma que você quer, beleza? Então, é isso, galera. Valeu, tamo junto. E se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, eu tenho um treinamento avançado para tatuador com mais de 20 módulos, com vários tipos de prompts de inteligência artificial. Você vai ter acesso aos mais de 6 decalques raiz, feito para tatuador que gosta de um decalque limpo e fácil de ser identificado, sem nada muito embolado e super profissional, apenas com uma geração de prompt no Gemini, tudo 100% refinado e idêntico à referência. Você vai aprender a copiar a posição exata de qualquer animal. Eu peguei essa águia, coloquei exatamente na mesma posição dessa águia com o método de renderização. Então essa águia aqui ficou na posição exata dessa aqui, e você vai conseguir fazer isso até com referências humanas. Olha aí, o meu cliente queria esse guerreiro exatamente na posição desse anjo, então eu peguei esse anjo, renderizei e transformei nessa referência aqui exatamente como ele queria. Vai aprender a criar projetos realistas ultra detalhados com inteligência artificial, com meu método em apenas 3 passos, várias variações do mesmo projeto e o melhor de tudo, sem dor de cabeça, porque você vai ter um criador de tatuagem ultra realista e você só vai enviar os seus comandos, ele vai criar o projeto exatamente como você quer. Você também vai ter acesso aos prompts de refinamento para melhorar a qualidade de qualquer imagem, trazer mais nitidez e detalhe. Então uma imagem que não é boa para tatuar vai se tornar uma imagem perfeita com todo o refinamento e detalhe de mãos e pronta para ir para a pele. Até mesmo um projeto grande e complexo, você vai ter acesso aos prompts para melhorar e dar acabamento a todos os detalhes. Se liga na diferença da qualidade dos dois projetos. O prompt, a imagem sem o refinamento e a imagem com o refinamento. Se liga na qualidade da imagem depois que a gente aplica o prompt de refinamento, como que estava antes e como que ficou depois. Então, se você quer evoluir o seu conhecimento como tatuador, eu vou deixar esse treinamento aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você ter acesso e começar a criar os seus projetos hoje ainda em menos de 10 minutos.